Salmo de número 13. Esse é o nosso 9º estudo dessa nossa série sobre louvor e adoração. A gente tem tratado sobre esse tema em diversos aspectos, mas sempre relacionado à adoração, ao louvor, à música. E hoje eu queria falar de cantar com graça no coração. Esse título ele é baseado numa frase ou numa teoria de Agostinho que dizia que não basta cantar, precisamos cantar com graça no nosso coração. Amém? Salmo 13 diz assim: oração de fé ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se eu, o meu coração, na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Daqui a pouco a gente vai voltar para o texto, mas, como eu disse, a gente tem tratado sobre esse tema louvor e adoração durante uns 2 meses, e a gente tem tentado desenvolver uma concepção de que louvor e adoração envolve toda a nossa vida, mas é claro, também envolve música, também envolve cantar, também envolve o momento do culto, quando a gente está adorando a Deus com hinos ou canções. Mas já expliquei aqui, já estudamos bastante sobre isso, que, ao meu ver, uma concepção de adoração correta é a adoração que envolve toda a nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja educando os filhos, ou seja no relacionamento com a esposa. Isso é adorar a Deus, quando a gente obedece os princípios de Deus em todas as esferas da nossa vida, é adorar a Deus. Quando a gente faz uma visita, quando a gente aconselha alguém, quando a gente ajuda alguém, estamos colocando em prática os mandamentos de Deus, fazendo a vontade dele, logo estamos adorando ele com as nossas atitudes de vida. Então tudo isso envolve, ao meu ver, uma vida de adoração. Mas hoje queria falar especificamente desse tema, cantar com graça no coração. E aí, o texto lá em que eu estudava, usava esse título dizendo que Agostinho entendia que o júbilo, a alegria, a canção, sabe, aquela sensação boa que a gente sente quando está cantando um louvor ou cantando um hino a Deus, ela parte de um coração. E tem que partir de um coração que é cheio da graça. Tem que partir de um coração que foi inundado pela presença do Espírito Santo, porque senão é apenas uma cantoria. E Deus não se agrada de apenas cantoria, é isso que esses teólogos entendem. Então, a nossa sensibilidade para cantar um cântico espiritual a Deus parte de um coração que foi impactado pela palavra de Deus, que foi impactado pela presença do Espírito Santo, regenerado, transformado, e aí a gente começa a entoar louvores espirituais que agradam o nosso bom Deus. Então, o nosso louvor é a expressão, é aquilo que a gente coloca para fora, de um coração grato, cheio da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Então o louvor, ele apenas expressa aquilo que está dentro. E dentro do nosso coração deveria haver a alegria do nosso bom Deus. Então o júbilo começa no coração, a graça começa no coração e ela transborda, ela se manifesta por meio de uma canção, por meio de uma música, por meio de um hino que a gente entoa ao nosso bom Deus. De novo, claro que eu poderia generalizar e dizer que a graça começa no coração e se manifesta em qualquer atitude que a gente faça que esteja de acordo com a palavra de Deus. Mas aqui hoje eu quero especificamente falar da música, do canto. Então, a graça começa no coração e transborda por meio de lábios que louvam ao nosso bom Deus. O ato público de adoração, então o ato público de cantar no domingo, o ato público de ouvir a palavra, o ato público de se congregar no domingo ou na quinta, seja lá o dia que for, é apenas a complementação de uma vida de adoração.
Então eu tenho uma vida de adoração e eu expresso isso de forma pública, de forma mais específica no culto, seja louvando, ofertando, ouvindo a palavra, partilhando com os meus irmãos da comunhão, participando da ceia, do batismo. Então, essa é a concepção. O ato público de adoração é apenas a complementação daquilo que a gente faz no nosso cotidiano, 24 horas. E já falei muito sobre isso aqui. Quando isso está desassociado, isso está errado. Quando o ato público de adorar a Deus é um ato isolado que acontece aqui de 7 a 8h30 e durante toda a semana isso não acontece na tua vida, pelo contrário, você tem uma vida completamente diferente daquela 1h30 que você passa aqui, está errado. Então o ato público é importante, é bom, é principal, muito importante para o crente, mas ele é apenas, como eu disse, a evidência daquilo que você já vive a semana toda. Ou, melhor, deveria ser. Tem um autor, não coloquei o nome dele aqui, ele diz assim: o principal altar no qual Deus é adorado deve ser situado dentro de nós. Ou seja, deve ser o nosso coração. Esse deve ser o nosso principal altar que Deus quer ser adorado. Pois Deus é adorado, ele diz aqui, pois Deus é adorado espiritualmente através da fé, de orações e de outros ofícios que demonstram piedade, santidade, devoção, amor à palavra. Então, o principal altar tem que ser o nosso coração, o nosso ser. É o altar que Deus quer ser adorado. Claro, novamente, a gente adora Ele também no culto público, quando a gente se reúne aqui com hora marcada. Os cânticos, falei isso aqui há algumas semanas e quero aprofundar um pouco mais, refletem a nossa experiência com Deus. É natural que a gente use na música, ou melhor, no culto, os nossos talentos para adorar a Deus. E aí, os talentos são variados, e aí acontece que a música recebe a influência, ou a música é utilizada por pessoas que têm dons e talentos, seja instrumental, ou seja de voz mesmo, para conduzir o louvor. Então é natural que as nossas reuniões sejam conduzidas pelos talentos, seja na música, na pregação, no ensino, seja na oferta, seja na misericórdia, seja, enfim, em tudo aquilo que a gente faz. E também é claro que tudo aquilo que a gente faz no âmbito de culto, e no louvor principalmente, vai refletir aquela experiência que a gente tem com Deus. Vai refletir a ideia que a gente tem de Deus. Eu falei isso na semana passada. Então, se a gente tem uma ideia de Deus distorcida, provavelmente as nossas pregações vão ser distorcidas. Se a gente tem uma ideia de Deus distorcida, as nossas orações vão ser distorcidas. Se a gente tem uma ideia de Deus distorcida, a nossa música vai ser distorcida. Então, a nossa música, querendo ou não, vai ser cheia da relação que a gente tem com Deus, ou vai revelar a relação que a gente tem com Deus, né? Falei isso aqui há pouco tempo atrás também. Você de boca fechada, está tranquilo, mas quando você coloca para fora aquilo que você pensa, a gente começa a entender quem é o seu Deus. Então, de boca fechada, passa batido. Mas quando começa a manifestar alguns tipos de pensamento, a gente fala: olha, o Deus dessa pessoa não é o Deus da Bíblia. O Deus dessa pessoa não é o Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma coisa diferente no Deus dessa pessoa. Então, a vida cristã, ela é dinâmica e ela é cheia de talentos que o próprio Deus nos dá. E isso também se manifesta por meio da música. E aí, é claro, o tempo avança, o mundo avança, a sociedade avança, a igreja avança junto. E aí também é fácil entender o porquê de algumas novidades na música, o porquê de algumas mudanças que têm acontecido na música litúrgica, do culto. E aí a gente poderia tratar aqui de questões sociais, né? Porque cada sociedade tem um gosto por música, questões culturais, dependendo da cultura, dependendo da sua família, dependendo do que você estudou, do que você aprendeu, você vai ter um gosto. Mas aí o autor chama atenção aqui para dizer que é claro que a gente tem que ter determinadas limitações, mas ele diz que a novidade mais importante não está em quando a música foi escrita, não está no ritmo em que a música está sendo cantada, nem nos instrumentos que estão conduzindo a música, mas a novidade, e aí ele vai levar para o lado, claro, espiritual, ele vai dizer que a novidade que mais interessa a Deus é que esse cântico seja um novo cântico,
que vem de um novo coração, que vem de uma nova vida, que vem de uma nova criatura. Então ele diz, claro, que existem limites e a gente deve tomar cuidado, mas ele diz que o mais importante não é a nova melodia, a nova harmonia, a nova guitarra, o novo instrumento, a nova composição, a nova linguagem. Ele diz que isso tem uma importância, mas ele diz que o mais importante é que a novidade parta de um coração novo, de uma nova criatura que nasceu em Cristo Jesus, porque de nada adianta, ele diz, você cantar, como eu disse, Agostinho diz, sem a graça no coração. Então Agostinho diz, devemos cantar ao Senhor com novidade de vida e integridade. Somente assim poderemos cantar um cântico novo. Ou seja, não interessa se a música é antiga ou nova, não interessa se escreveram ontem ou hoje, não interessa se deram uma repaginada nos salmos e hinos. O que interessa é como o coração que está entoando essa música se encontra. Então, a música pode ser velha ou nova, mas se o coração não for novo, a canção não será tida para Deus como um cântico novo espiritual. Os cânticos expressam a nossa experiência com Deus, já falei disso. É natural que com o tempo, os hinos, e algumas músicas comecem também a fazer parte da nossa vida. Isso é muito legal. Apesar de ser legal também, tem que ter um cuidado. Porque assim como alguns versículos bíblicos marcam a nossa vida, assim como alguns versículos bíblicos nos chamam mais atenção e inclusive nos remetem a alguns momentos que a gente viveu, seja casamento, seja luto, seja um momento de alegria, sei lá, a gente olha a Bíblia e lembra de alguma coisa que Deus falou conosco e aquilo nos marcou, a música também tem esse papel. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a Bíblia nos marca, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas dependendo da música, se ela não estiver correta, se ela não for uma música espiritual que exalte ao nosso bom Deus, a gente acaba permitindo que aquela música dite a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de crer em Deus. Então, não existe nenhum problema de você ter hinos e músicas que marcam a sua vida, que te acompanham, que você repete, que você canta mesmo, de forma espiritual, faz daquela música uma oração, faz daquela música palavras para Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque o simples fato do hino ou da música ter nos marcado, ou está gravada na nossa mente ali, não sair da mente, não é sinal de que isso é bom, diferente da palavra. Um versículo me marcou. Qualquer versículo é a palavra de Deus. Então, se ele te marcou para bem, ou até mesmo te cortando para te exortar, é a palavra de Deus, a gente não corre esse problema. Mas não existe nada de errado que tenhamos hinos que estejam associados à nossa conversão, ao nascimento de um filho, ao livramento, à cura que Deus permitiu, desde que esses hinos estejam, como eu disse, partindo de um coração novo em Cristo Jesus e de acordo com a palavra de Deus. Isso também é muito legal, que a gente até mantenha essa tradição, como a gente tem tentado aqui, já conversamos um pouco sobre isso, a gente tem tentado, mas não é porque os salmos e hinos são santos e são espirituais, mas são canções bíblicas que expressam verdades bíblicas e que expressam também momentos em que marcaram a nossa história. História de vocês, que são mais antigos de igreja do que eu, e história dos congregacionais como um todo. Muitas e muitas almas foram abençoadas com salmos e hinos. Muitas e muitas pessoas tiveram a sua vida consolada, confortada, edificada com salmos e hinos. Então também não convém hoje que a gente simplesmente descarte totalmente aqueles hinos que fazem parte da nossa vida. Então, contudo, vale a pena frisar. Precisamos entender a letra do que está sendo cantado. Precisamos entender que a letra se harmonia com a palavra. Isso é fundamental. Senão, não teremos compreensão de quem Deus é e compreensão da verdade das Escrituras. Na verdade, que a gente vai ter uma distorção e aquilo vai fixar na nossa mente, igual chiclete, igual música ruim, igual essas pragas que tocam no rádio aí. O carro passa, você fica com aquele capeta na mente, rapaz, não para sem que você quer, a música está cantando, você fala, rapaz, está repreendido esse negócio, coisa ruim. Mas quando isso vale também para uma canção herege. Ela pode ser extremamente ruim, extremamente herege, você se pega cantando, não para, daqui a pouco a mãozinha está batendo, o paizinho está mexendo, então tem que tomar cuidado. Então é necessário entender que a letra está de acordo com a palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones, um pregador muito famoso, gostei da hora que gosta muito dele, dizia assim:
sempre nos compete lembrar que não devemos nos concentrar somente na melodia. Somente na melodia. Ah, que melodia bonita, ó, que arranjo bonito. Aí ele diz, as palavras vêm em primeiro lugar. Não adianta a melodia ser bonita, você está falando um monte de besteira. Aí ele diz assim, elas são tão importantes quanto a melodia. Aí ele diz, naturalmente, as palavras e a melodia devem vir juntas, fundidas, para dar expressão ao nosso louvor, para que o louvor fique expresso de forma bonita. Mas não há nada que seja tão fatal como entoar melodia somente sem dar atenção à letra. Ou melhor, entoar melodia bonita com uma letra distorcida. Dá no mesmo. Você canta uma melodia bonita, mas com a letra distorcida. Ou se você canta uma melodia bonita e não está nem aí porque você está cantando, isso é ignorância. Ontem, a gente estava vendo alguma coisa na televisão. Ah não, Ilana estava vendo na internet. A gente tem um Facebook lá que a gente acompanha de como educar seu filho. Aí tinha uma lá, livros para ler para o seu filho de 1 ano. Aí uma outra lá estava, você procure saber se seu filho entende o que lê. Aí estava falando isso, que muitas crianças, quando aprendem a ler, elas estão mais preocupadas em juntar as letras, em ler, por exemplo, fazendo, de pensar o que significa fazendo, que elas querem juntar as letras. E a gente pode incorrer nesse erro cantando. A gente está tão vidrado em juntar a melodia, em ficar bonito, em harmonizar com a pessoa que está cantando, em ficar show. E a gente esquece do que a gente está cantando. A gente olha para o data show, mas não faz a mínima ideia. Aquela história de que olhou a hora, mas que horas tem? Você olha de novo, você não faz a mínima ideia. Você olhou para o relógio, mas não pensou no que você estava fazendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Claro, hoje eu estou falando de música, mas é de tudo, gente. Pregação, conversa com as pessoas, maneira de viver, é com tudo. A gente tem que parar para prestar atenção. Às vezes a gente está fazendo as coisas no automático. Então, o meditar na grandeza de Deus é principal ou primordial para um louvor bom. Então, só vai haver um bom louvor se eu meditar antes na grandeza, na glória, na bondade, na misericórdia, no amor de Deus. E aí vai haver um bom louvor. Mas se não houver meditação primeiro no caráter de Deus, não tem como eu expressar louvor. Até porque já falei isso aqui 300 vezes. Louvor é louvor a alguém. Louvor a uma entidade. Então, eu estou louvando a Deus. Então, se eu antes não contemplo, ou até durante a música, eu não contemplo os atributos de Deus, sabe? Bondade, misericórdia, amor, justiça e por aí vai. Que louvor eu vou entoar a ele? Eu só entoo louvor a alguém quando for fulano. O que você fez é digno de louvor, parabéns. Poxa, muito bom, porque a atitude de fulano foi digna de louvor. Então, eu só vou entender que Deus é digno de louvor e o meu coração só vai transbordar, a minha boca só vai entoar um louvor puro quando eu entender no coração que Deus é digno de louvor, por causa dos atributos dele, por quem ele é. Só isso. Claro, porque o que Deus fez pela minha vida? Também. Mas o fato é que o que Deus é já é suficiente para a gente louvar ele. O que Deus é. Depois o que ele faz entra também no bolo e a gente adora ele pelo que ele faz. Mas ainda que ele nada fizesse, ele já fez, enviou o filho dele. Então, isso é suficiente para que a gente venha louvar. Um outro teólogo diz assim, quanto mais atenta e diligentemente os crentes consideram as obras de Deus, mais eles aplicarão bons louvores. Então, quanto mais atento eu fico às obras de Deus, mais eu me aplico a entoar louvores a Deus. Certo? Outro ponto aqui. Dentro desse salmo, e agora a gente vai falar um pouquinho do salmo que a gente leu, você vai ver que Davi associa cantar como uma expressão de fé também. O salmo começa com Davi extremamente angustiado. O salmo está tratando do momento em que Davi estava fugindo da perseguição de Saul. Então ele começa o salmo quase que atribulado. Quase que atribulado. Ele diz, até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando ocultarás o teu rosto de mim? Até quando eu vou estar lutando na minha alma e vai ter tristeza no meu coração? Até quando o meu inimigo vai se erguer sobre mim? O Davi começa o salmo assim. Você vê que esse salmo está lá no título, ao mestre de canto. O intuito desse salmo era que ele fosse cantado. Então ele começa colocando assim aquilo que estava mexendo com ele. Contudo, quando já chega no versículo 5, ele começa
a mudar o tom, e ele diz assim, ainda que tudo isso que ele tenha falado seja verdade, no 5 ele já diz assim, no tocante a mim, parece até uma contradição, porque no 2 ele diz assim, até quando a minha alma vai estar triste dentro de mim? Aí no 5 ele diz assim, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Então ele diz assim, olha, independente do que eu esteja vivendo, eu estou vivendo um perrengue aqui, um momento atribulado, eu contemplo o futuro, eu vejo o amanhã, eu contemplo a tua graça, eu confio na tua segurança, e aí eu posso dizer que eu confio na tua graça e o meu coração se regozija na tua salvação. Parece contraditório, mas é aquilo que a gente sempre fala, a vida do crente parece contraditória. E Davi expressa justamente isso. E tanto que no final, ele termina, já eu vou voltar para cá também, dizendo, cantarei ao Senhor. Ele começa dizendo, estou atribulado, estão me perseguindo, minha alma está aflita. No meio do caminho ele diz, mas vou tomar uma decisão, confiarei no Senhor, na graça dele, o meu coração vai se regozijar na salvação, e eu vou cantar. Então o que ele está dizendo? Dentro de mim a graça transborda, o meu coração se alegra na salvação, e aí eu expresso com a minha boca louvores ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor. Então ele só canta porque ele entendeu que dentro dele a graça transbordava, o coração estava alegre na salvação. Mas Davi estava vivendo uma vida tranquila aqui? Não. Davi estava na melhor fase da vida dele? Não. Mas ainda assim, essa é a atitude de Davi. O versículo 3, ele pede que Deus ilumine os seus olhos. Ele diz, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Aqui o salmista está pedindo para que Deus abra os seus olhos, para que ele tenha discernimento e possa ver além do que ele está passando, para que ele possa ver além da realidade presente naquele momento, para que ele possa ver que aquela nuvem tenebrosa e aquele momento que ele está passando é apenas transitório, é apenas momentâneo, e logo Deus tinha algo melhor para ele. Então ele diz, ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos, como a própria palavra diz, né? Jesus diz que os olhos são as janelas do corpo, né? Se os seus olhos são maus, todo o restante será mau. Então ele diz, eu preciso ver o que é bom, eu preciso acordar. E aí, de novo, vamos fazer um paralelo aqui, saindo um pouquinho do tema, mas falando, os nossos olhos são muito rápidos em ver o que não deve. E os nossos olhos também são muito rápidos em embaçar. É uma dificuldade para a gente conseguir ver a glória de Deus, ver a mão de Deus, ver as benfeitorias de Deus, ver, sabe, é difícil da gente ter esses olhos apurados, a gente precisa orar muito para isso, mas a compensação é muito rápido para que os nossos olhos vejam o que não deve e fiquem embaçados por qualquer coisinha. Qualquer coisinha já está embaçado, já está nebuloso, não estou vendo mais Deus, não estou vendo mais saída. A gente é assim, não tem você, né? Talvez eu esteja falando por mim. A gente tem que orar para que a gente permaneça mais com os olhos iluminados, vendo além daquilo que o mundo pode ver. Vendo o sobrenatural, vendo com discernimento, vendo o amanhã, vendo a mão de Deus, vendo o agir do Espírito Santo na nossa vida. E dando menos oportunidade para que os nossos olhos não vejam aquilo que não deve e se embastem por qualquer coisa. Basta um vento que a gente já... igual criança, eu já fui assim, cai um cisco, é desesperado, vou ficar cego. A gente é assim. Uma coisinha que acontece na nossa vida, não estou vendo mais Deus, não estou vendo mais nada, pastor, estou perdido, não sei o que fazer. Eu falei, calma, irmão, é só uma nuvem. É só embaçado, daqui a pouco clareia, mas a gente é assim, então a gente tem que olhar para esse exemplo aqui de Davi e falar, Senhor, ilumina meus olhos, para que assim eu possa entoar louvores ao Senhor com todo o meu coração. E é claro, né, somente Deus, por meio da sua graça, pode iluminar os nossos olhos, espantar da gente essa cegueira ou esse pecado de ver e de contemplar aquilo que não convém. Só Ele pode nos mostrar a beleza da sua santidade e tanta coisa que Ele tem feito ao nosso favor, ainda que os nossos olhos pareçam embaçados. O reformador João Calvino diz assim, é possível que não vivamos totalmente livres do sofrimento, isso é óbvio, ninguém vive totalmente livre do sofrimento, mas ele diz assim, contudo, é necessário que esta fé, nossa fé, regozijante, ou seja, uma fé alegre, se erga acima dele, acima do problema. E nossa boca se abra com um cântico, por conta da alegria que está reservada para nós no futuro, embora ainda não seja experimentada por nós. Somos alegres, somos abençoados, somos felizes em Cristo Jesus, mas é claro que a gente não experimenta
ainda a glória futura, a alegria futura, a bênção futura. E é claro que em alguns momentos da nossa vida o negócio fica mais feio, o sofrimento chega mais forte, mas aí ele diz, olha, não somos livres do sofrimento, mas a nossa fé alegre tem que estar acima disso. E a nossa boca tem que se abrir com um cântico de alegria, baseado não naquilo que a gente está vivendo agora, mas baseado para o que está no futuro, embora ainda não seja experimentado totalmente por nós. Certo? Deste modo, o salmista começa com perguntas angustiantes e no final ele termina de forma confiante, dizendo, ainda assim cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Como eu disse, mais uma vez parece contraditório. Ele começa dizendo, até quando o Senhor vai esquecer de mim? E aí ele termina dizendo, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele diz, Senhor, até quando vai ocultar o rosto de mim? E termina dizendo, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, eu também olho para esse salmo e vejo também aqui uma humanidade, sabe? Uma humanidade que às vezes também é tirada do crente na igreja. Às vezes é exigido do crente também que ele seja super crente, que ele seja uma coluna de gelo, que ele seja uma torre forte. Torre forte é o meu Senhor, não é a gente. E eu vejo aqui em Davi aquilo que às vezes os crentes tentam omitir da sua vida, tentam mentir, tentam maquiar, inclusive incentivados por alguns pastores. Então, não tem nada de errado você começar com Deus e dizer, Senhor, até quando está se esquecendo de mim? Até quando vai esquecer o rosto de mim? E logo em seguida você terminar louvando a Ele, porque Ele é bom e Ele tem feito muito bem para a sua vida. Eu consigo identificar aqui essa humanidade de Davi que hoje as pessoas querem tirar do meio dos crentes, sabe? Essa sinceridade de falar assim, olha, meu coração está apertado, eu acho que o Senhor esqueceu de mim, eu acho que o Senhor escondeu o rosto de mim, mas não tem problema não, Senhor, eu vou cantar o Senhor ainda assim, por todas as benfeitorias que o Senhor já fez, e faz, e vai continuar, ainda que eu não esteja vendo, eu vou cantar. Então eu acho isso muito legal também, para que a gente saiba passar por problemas assim, sendo honesto, sendo sincero, mas louvando o Senhor. E diferente do que eu vejo muitos pastores pregando, que as pessoas têm que mentir para si mesmo, sabe? Eu vou até falar sobre isso já aqui. As pessoas têm que fazer uma confissão positiva. Determina que está tudo bem. Confessa que está... Pensamento positivo, irmão. Que pensamento positivo? Vamos tirar isso na Bíblia, pô. É falar para Jesus com sinceridade que está quebrado, que está ruim, que está apertando, e terminar louvando, adorando, bendizendo o nome dele por tudo que ele é, que ele fez, que ele faz, ainda que ele não faça. É isso. É sinceridade. Pensamento positivo. Isso é uma bobagem, gente. Bobagem, sabe? É fé. Não é pensamento positivo, é fé. Então, a alegria do salmista, ela se expressa aqui no novo cântico. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. E aí, falei que ia falar sobre isso, coloquei aqui, ó. Mas cantar não é terapia, cantar não é mantra, cantar na verdade é a expressão de uma alma agradecida, confiante no nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é cantar. Então o nosso louvor só pode ser aprovado por Deus se ele repousa nisso que eu falei, fé, confiança, gratidão e na verdade, que é a palavra de Deus. Aí o nosso louvor é agradável a Deus e chega até ele como aroma suave. Vale a pena também parar aqui agora, né, e fazer o seguinte comentário. Pastor, o senhor acha que a gente consegue atingir essa perfeição? Claro que não. A gente está estudando e tratando aqui de verdades e de metas que a gente deve buscar a cada dia. Mas convenhamos, se não fosse a graça de Deus e a misericórdia dele, a gente não estaria pronto nunca para entoar um louvor perfeito para ele. Mas a gente pode estudar e estabelecer regras, limites e orientações, é bom que a gente faça isso. Então, desta feita, o louvor é um testemunho, né? A gente está cantando, então a gente está testemunhando da nossa confiança na providência de Deus a cada dia. O louvor e a nossa esperança não pode ser fundamentado em otimismos humanos, em pensamentos positivos e em outras coisas que eu acabei de falar. Isso não muda nada. É claro que também, não estou dizendo aqui que devemos ser pessimistas. Não devemos aqui ter uma vida, sabe, de murmuração, de ó vida, ó céus, ó terra. Em compensação, o outro oposto, se pessimismo não é coisa de crente, o outro oposto, o otimismo baseado em pensamentos positivos,
pensa que vai dar certo, aquilo que você pensa. Já que tem tanto crente que compartilha isso, se você já fez isso, se arrepende, meu irmão, há perdão para esse pecado. Tem tanto crente que compartilha isso na internet, pense positivo que vai acontecer. Tenha fé em Jesus, confie nele, que o melhor ele fará. Ainda que não seja o melhor que a gente gostaria, que a gente sabe. Vamos ser crentes honestos, né? Muitas vezes Deus nos contraria. E ele é Deus, ele contraria quantas vezes ele quiser. Então a gente tem apenas que aceitar. Então, somente a palavra de Deus pode nos trazer alegria de verdade e nos conduzir ao louvor que adora o nosso Deus. A palavra de Deus e a alegria duradoura da graça dispersa nuvens, incertezas, contradições, tribulações, dispersa tudo isso. Um coração cheio da graça, um coração alegre, pautado na palavra de Deus, com a boca sempre com um cântico novo, dispersa. Não um mantra, não uma palavra, pense positivo, mas uma vida, grata a Deus, mais cedo ou mais tarde, dispersa todo medo, toda incerteza, toda aflição, toda tribulação, todo perigo, toda angústia, toda dor, é dispersado no nome de Jesus. No nome de Jesus, por meio do Espírito Santo e na graça que habita em nós. É isso que a gente crê, certo? O Salmo que começou, como eu disse, com perguntas difíceis e angustiantes e dolorosas, termina com um cântico de certeza e fé e alegria. Assim, acredito eu, deve ser a nossa vida também. Assim. Todos nós estamos expostos a nos encontrarmos na mesma situação que Davi estava no começo desse salmo. Mas todos nós também temos a capacidade de terminar o salmo como Davi terminou. Então, não quero que ninguém aqui minta, não quero que ninguém aqui viva uma maquiagem, né? Coloque uma máscara, mas quero também te chamar a atenção para dizer que você não precisa parar no versículo 1 e 2. Você não precisa parar na parte do esqueceu de mim, escondeu o rosto. Você deve e pode, assim como você pode viver o 1 e o 2, você deve e pode seguir e viver todo o salmo, terminando, entoando louvor ao nosso bom Deus. Aparentemente, como eu disse, o próprio Calvino disse isso, a situação de Davi não mudou. Ele ainda estava sofrendo perseguição de Saul, ainda sofreria por um tempo, mas ainda que a situação não tivesse mudado, a percepção de Davi muda. A concepção de Davi muda. Parece que quando ele começa, né, ele começa com os olhos embaçados, começa com os olhos meio que turvados, e quando ele pede ilumina os meus olhos, Deus abre os olhos dele, e aí a partir do versículo 3 ele começa a dizer que ele confiaria na graça, que o coração dele se alegraria na salvação, e que ele cantaria um cântico novo ao Senhor. Então, ainda que Saul não tenha parado de persegui-lo, os seus olhos foram abertos. Ele parou de ficar olhando para a nuvem, parou de ficar olhando para o problema e percebeu que, além da nuvem, havia o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de Davi, que é o meu, o seu Deus, é o nosso Deus, não muda e não vai mudar. Certo? Para terminar, devemos então cantar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, fazer o melhor para cantar mesmo, ainda que você cante baixo, você cante alto, você cante afinado, desafinado, devemos cantar de toda a nossa alma, com todo o nosso sentimento. Mas acima de tudo, a gente deve avaliar se essa canção tem vindo de um coração cheio da graça, quebrantado e grato pelo que Deus é. Então, pouco importa se está bonito, se estiver bonito, melhor ainda, mas pouco importa se está bonito, pouco importa se a melodia é maravilhosa, pouco importa se o show está agradável, o que mais importa, e na verdade é isso que Deus está procurando, são verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Se puder ficar bonito, amém. Vamos fazer sempre o melhor para que fique bonito. Mas se não ficar, basta que o nosso coração esteja expressando aquilo que está dentro da gente. Então, os cânticos são isso, expressão da nossa fé. É a manifestação daquilo que está dentro do coração. Então, os cânticos também, claro, além de ser a expressão, para terminar aqui, os cânticos também são didáticos. Então, toda vez que a igreja está cantando pela cruz, me atraiu, sem palavras, gente
pela cruz me atraiu e eu sem palavras, né? Gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo. Então, quando a gente está cantando isso, a gente está fixando na mente da igreja também como que funciona, como que foi o processo. Pela cruz ele me atraiu gentilmente e eu sem palavras me aproximo. Então, além do cântico ser didático, porque ele ensina que foi pela cruz que Deus nos atraiu e nós, sem palavras, nos aproximamos dele, mas fomos atraídos por ele, pela cruz dele, isso fixa também na mente. Talvez você não consiga sair pela rua recitando, e como eu também não sei, recitar versículos de cor. Muitos. Mas talvez você se pegue daqui a pouco cantando. Pela cruz me atraiu gentilmente, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Então a gente está fixando e ensinando a igreja. Bíblia, teologia, quem Deus é, como você foi salvo. Então os cânticos são didáticos, os cânticos ajudam a fixar, memorizar e a enraizar a verdade sobre Deus, sobre Jesus, sobre aquilo que a gente crê. Então isso é importante, por isso que é importante que a gente avalie o que a gente está cantando. Porque a gente está aprendendo, é didático, e a gente está fixando aquilo que a gente está cantando. Então, os cânticos que não conduzem à palavra, os cânticos que não conduzem à verdade, por mais bons que sejam, não edificam. E se não edifica, não interessa. A gente vem ao culto para adorar a Deus e ser edificado, certo? Não edifica, vai para o cinema. Você quer algo que te alegre apenas? Vai para o cinema, vai para o teatro. Vai para o show, lá vai ser alegrar, vai ficar alegre, vai ficar felizão. É uma peça teatral, sei lá, vai passar no shopping, vai na praia. Agora, culto é para adorar a Deus e ser edificado. Então, se não edifica, não entra. Se não edifica, não nos interessa. Se é para alegrar, se é para divertir, a gente tem outras maneiras de se divertir. Fazer um futebol, certo? Então, é impossível ser edificado longe da palavra de Deus. É impossível. As Escrituras devem ser sempre, de novo, o nosso guia para a nossa edificação e para a nossa adoração. Para terminar, repetindo, fora da palavra não há edificação, e o que Deus requer de nós é que com criatividade nós possamos entoar louvor a Ele, mas sempre baseado na palavra e que surge de um coração cheio da graça, transformado e renovado. E ainda que o cântico seja velho, o que importa é que o nosso coração seja novo, de uma nova criatura, certo? Ainda que o cântico seja novo, o que importa é o coração ser novo em Cristo Jesus. Bem, acabamos.